Judas, quando ele fala sobre esses anjos que caíram, anjos poderosos. Mas antes dessa queda de Lúcifer, Deus faz então, ou permite que ele haja de modo a colocar do seu lado pessoas, colocar do seu lado anjos que se alinhavam com ele na sua forma de pensar. Ele sai conquistando os anjos, dando a esses anjos, fazendo comércio com esses anjos de uma glória que não era dele. Deus faz uma reunião, e uma reunião para decidir o que é que estava acontecendo. Deus já estava vendo tudo, nada estava oculto aos olhos de Deus. Entretanto, Deus está deixando que Lúcifer coloque o seu plano avante, de modo a ver a reação dos outros anjos. Deus faz uma reunião. Talvez se eu fosse Deus, eu colocaria o Lúcifer e o excluiria e ameaçaria que qualquer anjo que estivesse do lado dele sofreria as mesmas sanções que ele. Entretanto, Deus não sou eu, e glória a Deus por isso. Deus faz uma reunião e, de modo muito maravilhoso, Deus pede para que os anjos escolham qual é a forma de governo que mais lhes agrada, se é a forma que Deus está tratando os seus anjos, ou se é a forma que Lúcifer está tratando aqui os seus subordinados. E pasmem os senhores que uma terça parte dos anjos, de cada 3 anjos, um foi para o lado de Lúcifer. E o interessante que é um princípio poderoso de Deus, que é o seguinte: Deus não se arrepende de nada do que Ele deu, jamais. Deus nunca vai se arrepender de algo que Ele tenha dado. Se Ele deu, está dado. A Bíblia diz que Ele não lança em rosto. Tiago disse que quem não tem, peça a Deus que dá a todos e depois não lança em rosto. De modo que Deus, Ele não se arrepende de nada do que Ele deu. Os anjos que tinham o seu poderio, que tinham a sua força, a força e o seu poder não lhes foram tirados. Apenas Deus virou as costas para estes anjos. Aqueles anjos mais poderosos, Deus encerrou eles em cadeias eternas, como está lá no livro de Judas, em que acabei de citar. E os outros anjos menores, Deus permitiu que eles ficassem soltos e transformassem nos demônios que hoje nós o conhecemos dentro do mundo espiritual. De modo que, e a Lúcifer, Deus pede para que o arcanjo Miguel lance o Lúcifer na terra. Na escola nós aprendemos que a vida na terra, principalmente dos grandes seres, como os dinossauros e as suas famílias, os que derivaram dele, houve uma extinção desses grandes animais da terra por conta de um meteoro que caiu na terra e acabou com essa vida na terra. E hoje nós sabemos que esse meteoro foi o próprio Lúcifer. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel lança o Lúcifer na terra, e ele cai na terra, transtorna a terra perfeita. A profecia do Apocalipse, ela tem alguns tempos de cumprimento, e um desses tempos de cumprimento diz respeito ao passado, ai da terra e dos que nela habitam, porque eis que eu vi Satanás descer como um raio. Isso aponta para o futuro, mas também o tempo de cumprimento dessa profecia também aponta para o passado, quando Satanás, ele cai na terra. Então, quando o imperfeito cai na terra que é perfeita, logo a terra que é perfeita deixa de ser perfeita. Nesse momento, a terra tornou-se sem forma, vazia, em trevas e em abismo. A terra perfeita criada por Deus, a terra iluminada criada por Deus, agora está vazia, em trevas e em abismo. Só que um outro princípio de Deus, eu citei agora o princípio de que Deus não se arrepende de nada do que Ele deu. Quero citar um outro princípio de Deus tão poderoso quanto esse, que é o seguinte princípio: Deus não abandona aquilo que Ele criou. Deus não joga fora. A terra foi criada por Deus, só que agora ela estava detonada pelo pecado, transtornada pelo pecado, vazia,
em trevas, em abismo. Deus poderia muito bem esquecer, isolar essa terra. Essa terra estava perturbada demais para um projeto futuro, mas Deus não se arrepende de nada do que Ele deu. Então Deus coloca o seu Espírito para que esteja pairando sobre a face desse abismo. Era uma forma de Deus dizer: Espírito Santo, fique sobre essa terra, porque mesmo ela estando detonada, arrebentada, em trevas e em abismo, eu não abandonei essa terra. Deus não abandona nada do que Ele criou. A Bíblia diz que passaram-se o tempo, nós não sabemos quanto tempo, quantos anos. Certo é que um dia Deus entra em cena nessa terra. E quando Deus entra em cena nessa terra, é para promover uma restauração nessa terra. E o texto sagrado, que nós paramos antes, mas ele continua dizendo: Deus disse: haja luz, e houve luz. E eu aprendo uma seguinte lição aqui: quando Deus fala, acontece. Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora eu pergunto para você o seguinte: que tipo de luz era esta? Fiz essa pergunta na faculdade, alguns alunos me responderam: pastor, essa luz era o sol, ou a luz cósmica. Eu disse: a luz cósmica, ou a luz que existe no cosmo, é a luz produzida pelas estrelas, ou pelos seres luminosos. Só que no caso aqui, quando Deus disse haja luz e houve luz, não está se referindo à luz do sol e nem à luz das estrelas, até porque dentro dos dias de criação, o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Aqui está se referindo ainda ao primeiro dia. E Deus disse: haja luz e houve luz. Que luz era essa? Essa luz nada mais era do que Deus, o Cristo, que sai de dentro de Deus, proveniente de Deus, como Ele mesmo disse, que causou a fúria da comunidade sacerdotal daquela época e da comunidade farisaica, quando ele disse que eu vim de Deus, eu sou proveniente de Deus, eu saí de dentro de Deus. Aqueles homens não puderam entender, mas certo é que quando Deus Pai, o Criador perfeito de todas as coisas, diz haja luz, sai de dentro dele a sua palavra, sai de dentro dele o verbo, e o verbo que sai de dentro de Deus é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 1, ele disse: no princípio, e esse princípio, quando ele se refere, ele está se referindo ao princípio de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora o João, no seu Evangelho, também no capítulo de número 1, o João diz exatamente o seguinte: que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E disse João: todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a luz do capítulo 1 e o versículo de número 4, essa luz na verdade é a aparição de Cristo. Haja luz e houve luz, e Cristo começa a fazer então uma obra de restauração da terra. Eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro ministério de Jesus na terra foi o de ser o Espírito da restauração de Deus. Restaurar significa trazer aquilo que foi criado no estado, perdeu, deteriorou-se por algum motivo. Então restaurar significa trazer ao estado original. Cristo veio fazer isso com a terra. Criou a terra Deus, e Cristo veio fazer a restauração da terra que fora deteriorada por causa da ação de Satanás e do pecado. Agora, Cristo também representa a luz do capítulo de número 1 e do versículo de número 4, porque ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem está em mim terá a vida eterna.
Quem andar na luz de Cristo tem a vida eterna. Então, Cristo é a luz do capítulo 1 e do versículo de número 4. A terra foi restaurada. Deus cria a partir de agora um novo momento para o ser humano. Deus cria a partir de agora um novo lar para o ser humano. Ele está recriando a terra. E a partir de então, a narrativa do Gênesis começa a falar dia a dia como cada uma dessas coisas iam sendo criadas a partir do capítulo de número 1. Não é possível fazer uma tratativa pontual de cada um dos dias da criação, mas vamos dar um pulo para o sexto dia. A Bíblia diz que no sexto dia, o Senhor Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus cria o homem, faz um boneco de barro, e a Bíblia diz que Deus assoprou no homem o seu espírito. Então dentro do homem tem o espírito, o ruach de Deus. No caso do ser humano, há uma partícula de Deus importante, justamente a partícula que nos mantém vivos. Então a vida do homem originou de dentro de Deus. A Bíblia diz que Deus assoprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Deus coloca uma capacidade extraordinária em Adão. E eu quero entender pelas Escrituras Sagradas, até porque Deus é o Criador perfeito de todas as coisas, que o ser humano, o Adão, não foi criado por Deus com essa limitação intelectual que nós temos hoje. Segundo a ciência, o ser humano usa apenas 10% da sua capacidade intelectual. Eu não acredito que o Adão usasse somente 10%. Eu acredito que o Adão usasse 100% da sua capacidade intelectual. Deus criou um homem perfeito, mas com a queda do homem, essa conexão de Adão com Deus foi cortada. Hoje nós precisamos ouvir Deus através da sua palavra, através do louvor, mas a comunicação que Adão tinha com Deus era algo absolutamente direto. Ele sabia o que Deus ensinava e Deus também traduzia as suas vontades para o Adão. Eu vejo em Adão uma diferença muito grande nossa. Exemplo, um ser humano comum que usa 10% apenas da sua capacidade intelectual, ele só pode falar alguma coisa, ele só pode manifestar conhecimento de alguma coisa se ele tiver tido contato com aquela coisa. É impossível alguém ensinar sem ter aprendido. O homem precisa aprender para depois ensinar. Agora eu vejo em Adão uma capacidade extraordinária de produzir conhecimento em cima de algo que nunca aprendeu. Eu quero te mostrar um texto lindo, por exemplo, na questão dos animais, quando Deus dá ao Adão a oportunidade de nomear todos os seres criados por Deus apenas da sua capacidade intelectual. Ele nunca tinha estudado numa faculdade, ele nunca tinha tido ideia de onde surgira aqueles animais, ou quais eram a capacidade daqueles animais, mas ele consegue nomear a cada um deles. Mas uma coisa que me chama mais a atenção, foi quando o Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus, todo o animal tinha a sua fêmea, entretanto ao homem não se achava nenhuma adjuntora que estivesse diante dele. O que Deus faz? Deus dá um profundo sono em Adão, e enquanto Adão dorme, ele cerra uma das suas costelas e forma uma mulher e traz até o Adão. O Adão acorda do sono. Não há no relato bíblico nenhuma informação que fora passada por Deus a Adão de como e de onde aquela mulher tinha saído, mas o Adão, na sua conexão direta com Deus,
Eu costumo usar um termo para que você entenda hoje na nossa linguagem. Adão estava conectado no servidor central do céu. Ele não precisava aprender alguma coisa para produzir o conhecimento. O conhecimento de Deus estava conectado ao conhecimento de Adão. Oh, que coisa linda! E um dia nós retornaremos a esse tipo de conhecimento. Quando o homem pecou, faz-se uma reunião no céu e eles decidem: olha, não contenderemos mais com o homem, não estabeleceremos nenhum tipo de comunicação com o ser humano, portanto o homem agora é carne. Eu creio que foi nesse momento que a capacidade intelectual do ser humano foi reduzida de 100% para 10%. Deus desliga o ser humano do computador central e faz com que o homem seja conhecedor apenas de elementos que lhes fora ensinado. Mas agora o Adão, quando vê Eva diante de si com a sua mente 100%, ele entende que aquela mulher foi tirada dele, sem Deus lhe dar nenhuma informação a respeito disso. Ele olha para aquela mulher linda que está diante dele e ele, Adão, diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como é que um homem pode produzir uma informação tão extraordinária se ele não participou da feitura daquela mulher? Ele não estava vendo, Deus não lhe explicou de onde tirou aquela mulher, mas quando a mulher está diante dele, a mente poderosa de Adão conectada com a mente de Deus, ele decifra quem é aquela mulher e de onde ela tinha saído. Por isso ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, portanto será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Uma outra coisa importante é um homem capaz de produzir um conhecimento na área relacional, haja visto que nunca ele tinha tido contato com nenhum outro ser humano. E o Adão ali no Éden, diante daquela mulher que ele acabara de conhecer, ele estabelece as normas do casamento, tal qual o conhecemos até hoje. O Adão olha para aquela mulher e diz o seguinte acerca do casamento: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe. Como é que ele poderia produzir esse tipo de conhecimento? Ele nunca tinha tido um pai ou uma mãe, mas ele diz: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como é que um homem que nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ninguém, ou não tinha aprendido isso em absolutamente nenhum lugar, era capaz de produzir um conceito de relacionamento tão tremendo, tão poderoso, que vigora até nos dias de hoje? Adão tinha uma mente 100%, coisa que eu e você, infelizmente, por causa do pecado, não temos mais a capacidade de ter. Agora Deus coloca esse casal no jardim, no Éden, e dá a esse casal uma ordem muito clara. A ordem de Deus para Adão e Eva era: cultive o Éden e guarde o Éden. Eu fico observando na queda do ser humano um detalhe muito importante, preste muita atenção nisso. Havia uma ordem estabelecida por Deus. A ordem de Deus era muito clara. Deus reúne o casal no Éden e diz: olha, de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. O que Deus está querendo nos mostrar com esta palavra? Primeiro, que o pecado está no meio. Segundo,
que se o ser humano quisesse as benéfices de Deus, se quisesse ser abençoado pelo Senhor, Deus estava colocando à disposição desse homem todas as árvores. Eles poderiam comer livremente, mas se eles quisessem fazer a vontade do pecado e do mal, eles teriam acesso a apenas uma única árvore, e ainda era uma árvore ilusória, porque no momento em que eles comeram daquele fruto, logo eles perceberam que estavam nus. Adão e Eva estão no Éden, e o tempo se passa, não sabemos quanto tempo, mas certo é que o tempo se passou, e a serpente, que era um dos mais astutos animais do campo, sofre agora a incorporação de Satanás na primeira sessão espírita da história da humanidade, onde Satanás incorpora naquela serpente, e passa então a dialogar com Eva. Eu observo aqui uma coisa muito importante. Primeiro, o grande erro de Eva foi abrir um diálogo com o tentador sobre uma norma que já estava estabelecida por Deus. A ordem de Deus era: não toque, o dia que tocar, morre. Quando a serpente vem, ela abre um diálogo com a serpente acerca de um mandamento que já foi colocado um ponto final por Deus. Então talvez seja esse o grande erro do ser humano, é colocar em discussão uma ordem pré-estabelecida pela palavra de Deus. Não é tão incomum as pessoas nos procurarem na igreja e disserem: pastor, e fala sobre um tipo de pecado qualquer. Pastor, onde está escrito, por exemplo, que não se pode jogar na loteria? Então eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa coloca em xeque ou tenta abrir discussão acerca de um mandamento que já foi estabelecido por Deus, essa pessoa está abrindo um diálogo com Satanás. O erro de Eva foi abrir um diálogo com o tentador, e o tentador está sempre ali. Quem sabe a cada dia um novo diálogo, a cada dia um novo flerte à mulher, para que esta venha a aceitá-lo, mas um dia Satanás vem disposto a derrubá-la, e ele vem com a seguinte declaração: o que foi que Deus disse? Perceba a sutileza do inimigo. Ele diz o seguinte: o que foi que Deus disse? Que vocês não podem comer das árvores? Ora, Satanás